De olho no futuro, após a derrota para Ricardo Nunes, Guilherme Boulos fez a defesa mais completa aí da esquerda. A gente vai entender isso e outras informações dessa entrevista com o Boulos agora, com Pedro Zambarda, no Meteor. Vamos lá. Olha aí, o Boulos reapareceu depois de um descanso aí merecido, porque, enfim, estava dormindo, inclusive, na casa de outras pessoas aí na última semana. Ó, o Pedro tá aqui com a gente, @PedroSólidos, é o @ do Pedro Zambarda, que a gente pode te encontrar aonde, meu querido Pedro? No Drops de Jogos, se o Drops de Jogos bater 10 mil inscritos, tá gravado aqui. Aliás, eu acho que o Lúcio vai ser o primeiro a vestir a fantasia, porque a TV Cringe tá perto de 10 mil. 100 mil. Mas quando bater 10 mil lá no Drops, a gente vai se vestir de Yoshi também nas lives. Bom, Lúcio, falando sério agora, eu entendo, a campanha do Boulos foi uma maratona sem fim na reta final do segundo turno, mas achei assim, ele deu uma sumida nas redes sociais, eu não acho muito positivo quando a esquerda faz isso. E ele deu uma excelente entrevista para Mônica Bergamo, mas eu sinto falta da campanha do Boulos falar um pouco mais para essa base de esquerda, falar mais para veículos independentes, por exemplo, como o próprio Meteoro. Tem diversos sites, tem diversos canais de YouTube que ele poderia falar. Mas enfim, ele escolheu uma comunicação tradicional, mas pelo menos a mensagem que ele traz da Bergamo é que ele é um cara de esquerda e que ele já está apoiando o Lula 2026. Isso foi um recado claro à entrevista do Gilmar Tato para o Intercept Brasil. E aí o Boulos diz aqui na entrevista da Mônica, né? Se já quiser mostrar na tela, Tá aí. Boulos diz que se a esquerda virar centro, será suicídio e o Brasil pode se tornar uma mistura de Irã com o México. Muitos da esquerda radical podem criticar essa visão do Boulos, porque ele está se colocando aí como um herdeiro do eleitorado lulista, que é de esquerda, de centro-esquerda, tem pessoas de centro-direita que também votam do Lula, mas é muito importante ele manter essa posição muito firme, porque, gente, o Boulos teve a mesma votação de 2020 em 2024. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com o surgimento do Pablo Marçal, ele ter tido a mesma votação foi uma vitória, porque a tendência, com tanta gente de extrema-direita no cenário, seria ele diminuir de tamanho. Então ele está tentando assegurar esses eleitores, ele está tentando firmar essas bandeiras, ele está abrindo espaço para conversar com eleitores de outros campos ideológicos, mas ele não pode abrir mão de ser de esquerda, ao contrário do que diz o Quaquá, ao contrário do que diz o Gilmar Tato, que infelizmente são quadros do petismo que aderiram de vez ao orçamento secreto e a esse centrão que foi turbinado pelo Arthur Lira. E aí o Boulos explica direitinho o que ele quer entender a respeito disso. Ele diz aqui que setores do PT, entre outros, estão caindo nesse canto da sereia sobre a centro-esquerda. Boulos é categórico sobre isso. Eles estão errados. Diz a Mônica Bergamo, foi a disputa de valores na sociedade por décadas que permitiu, em sua visão, que o PT consolidasse a sua posição e chegasse ao poder para um ciclo de vitória em 5 eleições presidenciais. Isso é uma coisa que o Zé Dirceu fala e é verdade, tá, gente? Independente de todas as críticas que se façam ao PT, e ele faz muita concessão à direita, o PT ganhou com Lula 1, com Lula 2, elegeu Dilma em 2010, reelegeu Dilma em 2014, só perdeu em 2018 porque o Lula foi preso e já voltou a ganhar em 2022. Fomos para a defensiva, ele diz, sobre a esquerda, e agora a extrema-direita está ganhando a disputa cultural por WO. E aí ele diz aqui, sobre a frustração de ter perdido para o Ricardo Nunes. É lógico que eu fiquei frustrado. A nossa campanha esperava um resultado muito melhor, ainda que eu não ganhasse. Foi 60-40. Mas eu sabia desde o início que essa eleição seria muito difícil, muito dura. E no balanço isso fica muito claro. Eu não perdi a eleição para o Ricardo Nunes. Eu perdi a eleição para um consórcio em torno do projeto da candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas em 2026. Infelizmente, gente, a eleição de São Paulo, e a gente está vendo agora pelo pacote de maldades que o Ricardo Nunes já está liberando, a gente está vendo que ela foi nacionalizada. Nós tivemos um herdeiro do lulismo e um substrato do bolsonarismo disputando a liderança de São Paulo.
E não se enganem, o Tarcísio já sabe que o Bolsonaro ou segue inelegível ou vai ser preso. E o Tarcísio conta com isso. E ele já está formando base para isso. E ele entendeu, o Tarcísio fez uma análise muito interessante no Inteligência Limitada, dizendo que ele temia o avanço do lulismo em São Paulo. Com uma grande concentração de partidos e aliança do Kassab, ele está tentando transformar São Paulo de novo em direita. E aí eu concordo com o chat do Meteoro, que é o seguinte, a nossa esquerda precisa voltar a falar com as bases. Só que o único culpado de não falar com as bases não é o Boulos. Não é o Boulos. O Boulos é de movimento social. O duro é esse Gilmar Tato, que veio com essa ideia brilhante nessa entrevista do Intercept, Lúcio, se você quiser já pode mostrar na tela, dizendo que emenda dá voto. Emenda dá voto. A esquerda institucional do PT está dizendo que só se a gente desaguar um dinheirinho nas periferias, porque pobre não gosta de pobreza, diz o senhor Gilmar Tato nessa entrevista para o Paulo Motorim. Muito boa entrevista, aliás. Mas se você desaguar um dinheirinho na periferia, se você construir uma quadra de futebol, você ganha eleição. O Gilmar Tato, que ficou atrás do Mamãe Falei nas eleições de 2020. É esse quadro fisiológico que quer ficar dando lição de moral para o Boulos, que conseguiu, apesar de ser chamado de invasor de apartamento, conseguiu ter a mesma votação de 2020. Parece papo de perdedor, mas, gente, eu estou sendo muito preciso aqui nos meus comentários. O Boulos, com todas as contradições do lulismo, pelo menos ele se coloca como um candidato de esquerda. Tem setores do petismo que já estão se conformando em ser um centrão fisiológico. Sabe, é o fim do mundo isso, gente. É o fim do mundo. Depois vão reclamar do Jones Manuel. Depois vão reclamar da esquerda radical. Sinceramente. E o único culpado não é o Haddad. O Haddad ainda... Eu tô conectando esse corte com o corte de ontem da Sofia, que ficou muito bom, da discussão do César Callejon, do Eduardo Moreira e do Jones Manuel. O Haddad ainda está num papel... Ministério da Fazenda é pensamento único, meus caros. Se você não rezar a cartilha do neoliberalismo, você não é ministro. Nem o Guido Mantega, que fez um movimento contrário e depois foi perseguido pela Lava Jato, deixou de ser neoliberal. Agora, o Tato, que é um cara da comunicação do PT, se prestar a isso, dar uma entrevista pro Intercept, para dizer que emenda dá voto. Tipo, que esquerda vocês são? Que partido dos trabalhadores vocês são, aliás? Que esse foi o grande problema dessa entrevista. Vocês não são mais partido dos trabalhadores, é partido da emenda agora? É essa palhaçada que virou agora? Porque é o fim do mundo isso aqui. É o fim do mundo isso aqui. Eu não sei nem como qualificar. Vamos falar da derrota a sério? Então vamos elencar os nossos erros de verdade e vamos ter orgulho da gente dizer que é de esquerda. Vamos comunicar efetivamente com as bases. Vamos fazer o que o Boulos fez no segundo turno desde o primeiro turno. Ele não tinha que ter parado essa semana não, Lúcio. Ele não pode parar. Os candidatos de esquerda têm que ficar nas redes sociais. Não pode ter pausa. O Pablo Marçal não parou. O Boulos parou. Eu tô sendo muito contundente nisso, porque assim, gente, não dá. Não dá. Um atira para o lado, o outro atira para o outro, é uma zona. A esquerda virou uma zona. Tá cada um fazendo, cada um por si. Que negócio é esse? Que ideologia é essa? Roda a entrevista do Boulos que eu já desofilei aqui, meu filho. Vamos lá. Vamos ver o que o Boulos fala. Agora, o outro setor político que saiu vitorioso, nós não podemos deixar de olhar para isso, foi a extrema-direita. O PL pulou de 2 prefeituras para 16 entre as cidades com mais de 200 mil habitantes. Né? Que é o que ali... Se você totalizar, pois é. mais que o PSB. E porque fez
no último período, a extrema-direita brasileira, uma disputa cultural, ideológica, de valores na base da sociedade e deixou a esquerda na defensiva. O que eu acho que está em jogo para que, para além da derrota eleitoral que a gente já sofreu enquanto esquerda, a gente não sofra uma derrota histórica, que seria um ciclo longo de extrema-direita no poder no Brasil. No poder, você disse, na presidência. Na presidência, mas não só, capilarizada. Né? Quem nos salvou, quem salvou o Brasil da extrema-direita foi o Lula, em 2022. Porque o Lula é a maior liderança popular da história do Brasil. E o Lula, ali, foi quem, e no fio da navalha, foi quem conseguiu salvar o Brasil da extrema-direita. Só quem pode fazer isso em 2026 é novamente o Lula, pelo tamanho da liderança dele. O Lula é o fator que separa o Brasil do abismo da extrema-direita e do fundamentalismo. O que a esquerda precisa, na minha leitura, tirar de lição? Porque se a gente errar agora, na leitura que a gente faz dessa derrota, a gente pode produzir outras derrotas. E aqui, dialogando inclusive com um balanço que na última semana foi muito verbalizado. Teve gente que falou, não, a esquerda foi derrotada porque a esquerda não cedeu o suficiente nas suas posições, porque a esquerda não virou centro. Isso é a posição de pessoas, de setores do PT. De setores bem minoritários no PT, né? E é a posição de outros setores. Eu acho que, pessoal, eu acho que existe um sonho que reúne um segmento que vai de Kassab a João Campos, que acredita que quer uma americanização da política brasileira. Seria o seguinte: democratas contra republicanos, centro contra extrema-direita, uma sociedade sem esquerda, né? Uma utopia de uma sociedade sem esquerda. E que, se a esquerda, agora, fazendo a leitura da derrota, lambendo as feridas da derrota, cai nesse canto de sereia, é um suicídio histórico ao fazer isso. Agora, se fosse qualquer outro candidato em 2022 com a mesma frente, Bolsonaro teria se reeleito presidente do Brasil. Foi a força do Lula, da liderança do Lula, que nos trouxe até aqui. Segundo, eles deixam de enxergar como é que a extrema-direita consolidou um apoio e uma base social significativa nos últimos anos no Brasil. Não foi se tornando o centro. A extrema-direita fez isso disputando posições, valores, ideias na base da sociedade. E a extrema-direita está ganhando a disputa cultural por WO contra a esquerda. Porque isso foi nos levando cada vez mais para a defensiva, para a defensiva, para a defensiva. E eles foram ganhando. Qual que eu acho que é a lição que a gente precisa tirar? Não é que a esquerda tenha que se tornar centro, porque isso seria o suicídio histórico que levaria a uma hegemonia da extrema-direita no médio e longo prazo, porque a gente deixaria ainda mais de disputar os valores na sociedade. O Gessé Souza falou uma coisa, eu vi uma entrevista dele essa semana que eu achei muito boa. Ele falou o seguinte, o risco que a gente vive hoje é do Brasil se tornar um Irã. Porque um Irã no sentido cultural e social, com o domínio do fundamentalismo. E eu acrescento mais, além do risco de se tornar um Irã, é o risco de se tornar um México... Misturado com o Irã. México na política milicianizada e Irã numa sociedade culturalmente fundamentalista. Eu queria fazer duas críticas, uma crítica e uma colocação na fala do Boulos. Quando ele fala do João Campos ao Kassab, eu concordo na parte do Kassab. Na parte do João Campos, você pode ter críticas a respeito do João Campos, se ele é de esquerda ou não. Mas uma coisa é inquestionável, Lúcio. Do ponto de vista de campanha eleitoral, o João Campos deu um show. Uhum. O Boulos devia olhar essa campanha com mais atenção. Porque eu volto a dizer, a esquerda fica nessa comunicação analógica, fica nesse negócio de não usar a jossa do Instagram o tempo inteiro, de não realmente engajar nas questões,
E aí perde campo para a extrema-direita. E eu concordo com ele, nosso campo tem que se posicionar. Eu diria até que um bom exemplo da esquerda recente é o próprio México, que ele corretamente diz que está mergulhado no narcotráfico e continua mergulhado no narcotráfico, que foi a vitória da Sheinbaum agora como sucessora do López Obrador, sendo que o López Obrador insistia em fazer uma comunicação governamental. O governo Lula não está fazendo isso. O governo Lula não está fazendo isso. E o risco que a gente tem, estou falando muito sério, tá, gente? Quando eu falo essas questões agora, e aí eu fico fulo da vida quando eu vejo a entrevista do Quaquá, que é extremamente midiático, tem um monte de coleguinha que tem ele como fonte, que eu sei, e fica o Tato sabotando o próprio PT. A gente precisa ter uma comunicação melhor, turma. Senão não vai falar com a base. O Bolsonaro, que vai ser preso, ainda fala com as bases dele, porque ele mantém a radicalidade e a identificação dele com a extrema-direita. O nosso campo está se desconfigurando. E é por isso que eu acho extremamente positiva essa entrevista que o Boulos deu para Mônica Bergamo. E aí tem uma segunda parte que eu volto a dizer, teve um monte de esquerdista obsoleto, sinceramente, vocês são obsoletos, que ficaram criticando o Boulos por ir na live do Pablo Marçal. Ele explicou muito bem para Mônica Bergamo porque ele foi lá. E não interessa se ele não conseguiu votos. Ele tem que ir nos lugares. Ele tem que ir nos lugares onde há público. A gente tem que começar a falar com o povo. O povo também consome Pablo Marçal. Vamos lá. Também teve erros na campanha. Eu enfrentei esse projeto Tarcísio com uma força para tentar nos derrotar a qualquer custo. Enfrentei o Marçal com os seus métodos, né, mais escatológicos. Agora, eu acho que a nossa campanha falhou em dialogar com a nova periferia. E os resultados são expressão disso. Eu só queria, antes da gente falar das falhas de vocês, seguir um pouquinho aqui, porque você tinha falado antes da gente ligar o gravador que o Marçal trouxe a campanha para a direita. Claro. Ele levou o sentimento da eleição para a direita. E assim, e ele normaliza. O Nunes, aliado ao Bolsonaro, não levaria? Teria mais dificuldade, porque se olha para o Ricardo Nunes, né, e você vê na cara do Ricardo Nunes, na postura do Ricardo Nunes, um bolsonarista raiz, não vê. Não. Né? Ele consegue se vender como alguém mais moderado. O Marçal, né, consolidou isso, levou 28% do eleitorado no primeiro turno para essa ideia, para uma rejeição grande também à nossa candidatura, porque eu fui o principal alvo dos ataques dele, e consolidou essa rejeição de um jeito que a gente não conseguiria reverter em 3 semanas. Agora, eu queria então, só pra gente terminar esse capítulo, Marçal, por que, apesar dele divulgar esse laudo contra você, dele ser escatológico, né, foi a palavra que você usou, você foi numa live com ele, houve muitas críticas, aí eu queria ouvir a tua explicação, porque eu não sei se você já deu de forma mais tranquila, por que você aceitou dialogar com uma pessoa que você considera escatológica, que divulgou um laudo falso que de fato te atingiu de forma muito dura e que deixou muitas pessoas indignadas. Como é que você vai lá e como é que endossa o Marçal, naturaliza o Marçal, para usar suas palavras? Vamos lá. Primeiro, assim, eu não fui dialogar com o Marçal. Eu fui buscar dialogar com os eleitores do Pablo Marçal. E precisava fazer isso. Não é? Ninguém que quisesse ganhar uma eleição onde o cara teve quase 30% no primeiro turno iria conseguir avançar nisso sem dialogar com os eleitores dele. Foi por isso que eu fui para aquela live chamada por ele. Mas tem mais. Assim, aliás, se eu não fosse e me recusasse a esse diálogo, seria uma covardia da minha parte, né? De não querer ganhar, não querer tentar ganhar. Eu fiz o que estava ao meu alcance e podia. Agora, ele não é alcançável de outras formas? Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Nós não conseguimos, não só em São Paulo. Tá? Nós não conseguimos em várias partes do Brasil. Agora tem uma coisa, Mônica, que eu achei curiosíssimo. Parte de colunistas, de grupos de mídia, virem com ataque de que eu estava normalizando ou naturalizando o Marçal. Espera um pouquinho, foi isso que a imprensa fez o primeiro turno inteiro. Nenhum veículo de mídia precisava, por lei, convidar o Marçal para os debates. Todos convidaram. O Marçal dava um peido, e isso era o assunto da semana.
Então, essa... Incontornável. Pois é, mas assim como era incontornável para um candidato que foi para o segundo turno, tentar disputar os eleitores do Marçal. Então, essa cruz eu não carrego, definitivamente. Boa entrevista do Boulos. Muito boa. E é aquilo, né? O que está em risco. O Lula perde em 2026 ou o Lula não concorre em 2026? Eu não sei mais o que é desesperador, Lúcio. O risco é alto. E a gente já começa a pensar também em, enfim, próximas lideranças, porque o Lula já está com uma idade avançada e a gente já tem que também avaliar isso aí para frente. Se não é isso, de fato a gente pode cair num buraco. Vou ser explícito com vocês. Sabe o que pode acontecer, queridos? Isso é real. A Quest já está fazendo pesquisa sobre isso. O Tarcísio sai como candidato fraco do bolsonarismo, é ultrapassado pelo Marçal, e se a esquerda não for a barra de contenção, o Pablo Marçal pode ser o próximo presidente. É possível. Tá bom, queridos? É isso. Bom, ficamos por aqui. Qual que é a sua opinião sobre todos esses assuntos que o Pedro trouxe? Comenta aqui embaixo. Valeu, Pedro. Até a próxima. Até mais, querido. Tchau, tchau. Na tela para você QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Um grande abraço. Até a próxima.